Aleluia, glória a Deus. Amados, domingo agora, Santa Ceia do Senhor. Amém? Se você puder, traga 1 quilo de alimento não perecível. Só não traga vinagre, irmão. Vinagre a gente tem até o final do ano já. Amém? Graças. Então, que você possa estar abençoando algum irmão que está tentando uma recolocação no mercado de trabalho, algum irmão que está passando uma necessidade financeira nessa pandemia. Creia, querido, o seu alimento, ele abençoa muitas pessoas. Amém, amados? Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Vamos compartilhar a palavra do Senhor agora? Amém? Eu queria falar nessa noite sobre um tema que eu amo. Particularmente eu amo esse tema, que é sonhos. Como estão os seus sonhos? Você tem sonhado? Ou você não tem sonhado? Como estão os seus sonhos? Pastor, eu até estava sonhando, mas quando veio essa pandemia eu parei de sonhar. Então eu queria falar hoje sobre sonhos, querido. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Estão me ouvindo? Aumenta o meu retorno um pouquinho, João, por favor. Eu queria falar sobre sonhos nesta noite, queridos. Nós estamos crendo que há um tempo agora de Deus restaurar sonhos. Sonhos que morreram ao longo dos últimos meses. Sonhos que morreram ao longo dos últimos anos. Mas nós entendemos que é um tempo agora que Deus te trouxe aqui hoje. Você que nos ouve pelo Instagram, pelo Facebook e vai ouvir pelo YouTube. Que há um tempo para você agora voltar a sonhar. Que o Senhor quer restaurar os teus sonhos. Nós temos que entender que lá em Levíticos capítulo 6, versículo 13, diz assim: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Amém? Talvez o fogo no teu altar, no teu coração, anda meio apagado, anda meio desanimado, anda meio frio, mas nesta noite, em nome do Senhor Jesus, irmãos, tire as cinzas e coloque lenha nova, em nome do Senhor Jesus, aleluia, porque Deus quer incendiar o seu coração nesta noite com essa palavra, porque Deus quer restaurar os seus sonhos nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Então se anime, então meu irmão, comece a glorificar ao Senhor, então comece a abrir o teu coração para que essa palavra entre no teu coração, porque nós temos que entender, queridos, que assim como muitas vezes você compra um carro e vai andando com o carro, você pode ter comprado um carro zero, mas depois de alguns anos, você vai ter que restaurar muitas coisas nesse carro, sim ou não? Sim, queridos, porque é o princípio do tempo, as coisas vão estragando, e aí você precisa restaurar. Uma casa, por exemplo, comprou uma casa nova, mas pastor, agora tem uma rachadura aqui, vou ter que trocar o piso, olha, vai ter que restaurar partes desta casa também. Eu gosto de um programa que eu assisto na televisão, um programa de uns irmãos engenheiros, são 2 irmãos gêmeos, lá nos Estados Unidos. Quem já viu esse programa? Chama, acho que Irmãos na Obra, é isso, né? E é interessante porque eles pegam uma casa toda velha, assim derrubada, feia. Eu falo, meu Deus, como é que eles vão fazer esse trabalho? E quando eles começam a restaurar aquela casa, irmão, quando termina, você fala, meu Deus, que casa linda, que casa maravilhosa. Como que aquela casa feia, destruída, se tornou nessa casa tão linda, né? A pastora fica sonhando, fala, amor, quando a gente tiver a nossa casa, eu quero assim. E ela fica sonhando, eu sonho junto com ela. É uma mais bonita do que a outra, irmão. Eles transformam coisas horríveis em coisas lindas, não é verdade? E é isso que Deus quer fazer comigo e com você hoje. Restaurar esses sonhos. Porque tudo na vida, querido, tudo na nossa vida, há tempos de restauração. Mas nesse processo de restauração, precisa de um esforço. E esse esforço é meu e seu. Porque você tem que entender uma coisa: Deus quer restaurar os seus sonhos. Deus é um Deus de milagre. Mas nós não podemos ficar de braços cruzados. Nós temos que ter o nosso esforço, a nossa parte, queridos, em nome de Jesus.
Sim ou não, gente? Porque tem muita gente, vamos supor, aquele jovem que quer passar no vestibular da USP, ele pode subir no monte toda semana, jejuar 360 dias por ano, ele pode acordar 3 horas da madrugada e orar todos os dias, mas se ele não estudar, ele vai passar? Não? Ué, mas ele não jejuou? Ele não foi no monte? Ele não orou? Por que ele não vai passar? Porque ele não se esforçou. E se Deus faz ele passar, Deus seria injusto com aquele que ficou estudando, com aquele que abriu mão de viajar, abriu mão de férias, abriu mão de um monte de coisa para estar ali se esforçando, estudando. Então nós precisamos entender que nós precisamos se esforçar. Quantas vezes, muitas pessoas, eles ficam sem carro, alguns meses, querido, em prol de um bem maior, em prol de uma necessidade, ou em prol de algum objetivo. Quantas pessoas, às vezes, vão morar na casa da sogra por um tempo, para que consiga adquirir a sua casa própria. É um esforço que faz, algo que você abre mão para conseguir algo maior. Nós temos que entender que sonhos, querido, eu costumo falar que é igual um GPS, né? Os motoristas aqui de plantão. Para que serve o GPS? Para calcular a rota da jornada, sim ou não? É isso, Leonardo? Liga lá o GPS, ele vai te levando lá no caminho que você tem que chegar. Então, sonhos no GPS espiritual é para calcular a sua rota de jornada para você chegar ao seu destino profético. Em nome do Senhor Jesus, queridos. Então nós temos que entender, tem gente que o GPS só fica recalculando rota, né? Você liga lá o GPS e você erra o caminho, aí você ouve a voz lá da mulher ou do homem lá, recalculando rota. Aí eu falei, errei o caminho. Mas tem gente que só fica recalculando rota, recalculando, não sabe para onde vai. Irmão, deixa eu falar algo para você. Se tem pessoas que não sabem para onde vai, e se a pessoa não sabe para onde ela vai, ela nunca vai chegar a lugar nenhum, amém? Porque ela não sabe para onde ela vai. Está sempre recalculando. Ela não tem um destino, não tem um foco, não tem uma direção, não busca a revelação do coração de Deus, não coloca os sonhos diante do Senhor, então ela fica rodando em círculo e não chega a lugar nenhum. Queridos, entenda algo, quem não sonha, parou de viver. Você tem que sonhar. Você está vivo? Amém? Quem está vivo, dá uma glória a Deus aí. Então você precisa sonhar. Porque muitas vezes, quem não está sonhando, é porque já perdeu o sabor da vida. É porque, deixa eu falar algo, João 10:10 diz o quê? Jesus veio para dar vida e vida em abundância, irmão. Ah, pastor, eu não sonho porque eu já sou velho, irmão. Envelhecer é bênção. Porque no envelhecimento há novas conquistas, há novos sonhos. No envelhecimento há novos recomeços, amém? Aleluia! Por isso que Jó, capítulo 17:11 diz assim: meus sonhos fracassaram. Mas quando você chega lá no 42, você vai ouvir Jó falar assim: bem sei eu que tudo pode, Senhor, e nenhum dos seus planos podem ser impedidos. Aleluia! Oh, queridos, sonhos que nascem no nosso coração tem que ter um padrão, tem que ser baseado na palavra de Deus, porque tem gente que sonha errado. E sonhar errado, Deus não vai te abençoar. Porque não é liberado, pastor, então eu posso sonhar qualquer coisa. Não, irmão. Você tem que sonhar algo com o propósito da palavra de Deus, com o propósito de Deus na sua vida. Nós não podemos sonhar fora dos propósitos de Deus, fora dos princípios do Senhor, os princípios da palavra, fora dos decretos de Deus. Nós não podemos sonhar sem estar baseado na palavra do Senhor. Como estou entendendo? Dá um amém aí, querido. Porque muitas vezes o diabo coloca também sonhos em nossos corações que não são de Deus. Não foi Deus que colocou, foi o inimigo. E esses sonhos vão trazer prejuízos. Mas às vezes a pessoa fala: não, pastor, eu quero, não quero nem saber. Eu vou fazer e acabou. Eu determino, eu que mando na minha vida.
e acabou e vou fazer pronto. Então, queridos, não é assim que funciona. Provérbios 14, 12 diz assim: há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. Tem gente que sonha errado. Conheci uma irmã que orava para o marido ímpio morrer para casar com outro. Sonhando errado, irmão. Imagina, sonhar para matar o marido. Coitado, vai para o inferno. Nosso Deus é um Deus que salva, que restaura, que renova. Amém, gente? Então nós temos que entender, querido. Tem gente que fala, pastor, eu vou jogar no jogo do bicho para ficar rico. E se eu ganhar, eu dou até o dízimo. Sonhando errado, irmão. Deus não vai te abençoar com essas coisas, não. Então nós temos que entender que nós temos que sonhar os sonhos do propósito do coração do Senhor, porque o Senhor nunca vai contribuir com aquilo que é errado. Posso ouvir amém? Amém, queridos. Ah, pastor, mas Deus escreve torto em... Como é que é aquele ditado? Deus escreve reto em linhas tortas? Não, irmão. Deus escreve reto em linhas retas. Com Deus não tem nada torto. Com Deus é tudo certinho. Tudo abençoado. Porque, irmão, Deus não se compromete com sonhos fora da sua palavra. Deus não vai se comprometer fora do padrão bíblico. Há um padrão, há princípios para você sonhar. Agora, pastor, mas eu estou sonhando e ainda não aconteceu. O meu sonho está dentro da palavra de Deus. O meu sonho está na direção do Senhor. Só que deixa eu te falar uma coisa, amados. Tem sonhos que ainda não é tempo. Pode estar no propósito de Deus, amém, mas ainda não é tempo desse sonho se concretizar na sua vida. Por exemplo, quem lembra do rei Davi? O rei Davi tinha um sonho, ele queria construir um templo, queria construir um templo para Deus ser adorado. Esse era o sonho de Davi, mas foi Davi que construiu o templo? Não foi Davi, foi o seu filho Salomão. O sonho era de Davi. E Davi guardou todos os recursos para realizar esse sonho. Mas não foi ele que construiu. Foi o seu filho Salomão. Por quê? Porque não era tempo de Davi construir o templo. O tempo de construir o templo era na vida de Salomão. Amém, gente? Então, nós temos que entender essas coisas. Precisamos ter sensibilidade para ouvir a voz do Senhor em relação a sonhos, querido. Os sonhos de Deus, Ele testifica no seu coração, Ele testifica no teu espírito. Você sabe que é de Deus, porque testifica, traz paz, não traz peso, não traz confusão. Os sonhos de Deus trazem paz. Os sonhos de Deus ao teu coração são testificados pelo Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo, ele habita dentro de você. O Espírito Santo te conhece, então o Espírito Santo vai testificar no seu coração quais são os sonhos de Deus. Por exemplo, Provérbios 19, 21 diz assim: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Aleluia. Provérbios 16, 9 diz assim: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor que determina os seus passos. Aleluia. Por isso, querido, você precisa sonhar os sonhos de Deus, e Deus guiará os seus passos. Por isso que tem muita gente que anda perdida. Tem muita gente, querido, mas fica tranquilo. Se você está meio perdido aí, não sabe o que é de Deus, o que não é, não sabe os sonhos que Deus tem para você ainda não está sonhando com foco, fica tranquilo que você está numa igreja de restauração. E hoje Deus quer restaurar os teus sonhos, em nome do Senhor Jesus. No livro de Salmo 40, verso 5, diz assim: quantas maravilhas o Senhor tem feito. Os planos que preparaste para nós são tão numerosos, tão grandes, tão magníficos. Deus tem sonhos grandes. Deus tem muitos sonhos para você, querido. Sonhos extraordinários, sonhos maravilhosos, muitos sonhos. Creia na palavra do Senhor. O grande problema é que, se eu te perguntar quais desilusões que você teve,
que fez você abandonar os sonhos? Responda no teu coração. Porque muitas vezes, o tempo de espera faz você desistir do seu sonho. Pastor, eu sonhei, orei, mas não veio. E aí demora tanto que você desiste. Outra coisa, querida, às vezes mentiras que contaram para você, coisas que você acreditou, coisas que você foi enganado, te trouxe uma desilusão. E estas mentiras te levaram a abandonar os sonhos de Deus para você. Outra coisa, muitas vezes é a falta de apoio. Às vezes você sonha, e quando você vai compartilhar com alguém, você não tem apoio. As pessoas jogam água fria no teu sonho. Então essas coisas, muitas vezes, vai trazer uma desilusão na sua vida, e isso pode te levar a abandonar os sonhos de Deus para você. Às vezes, querido, crises emocionais. Tem pessoas que têm crises emocionais, e isso traz uma desilusão dentro dela, que ela abandona os sonhos que Deus tem para ela. Tem pessoas que abandonam seus sonhos quando algum ente querido morre. A pessoa para de sonhar, desiste de sonhar. Tem gente que fica desiludida quando recebe críticas e abandona os sonhos por causa das críticas. Tem gente, querido, que tem frustração. Às vezes as frustrações vai gerar em você uma desilusão que vai te levar a abandonar os sonhos de Deus para você. E às vezes o medo vai te trazer alguma desilusão que vai te levar a você abandonar os sonhos de Deus para você. E tantas outras coisas. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, que todas essas desculpas caiam por terra hoje. E que você saiba que Deus tem plano, Deus tem sonhos para você prosperar, sonhos de vitória, sonhos de milagre, sonhos, meu irmão, de prosperidade, sonhos de sucesso, sonhos de você recomeçar algo, sonho de você voar alto, sonho de você conquistar, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Agora eu quero compartilhar com você algumas características dos sonhos de Deus para você. Amém? Vamos compartilhar um texto. Abra a tua palavra no livro de Gênesis, capítulo 37. E nós vamos ler alguns versículos. Gênesis 37. Eu quero compartilhar algumas características dos sonhos de Deus para você. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Jacó habitou na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, quantos anos tinha José, irmão? Guarda essa idade de José. José tinha 17 anos. Ó, minha filhinha tem 14. José tinha 17, irmão. Guarda essa idade. Pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, as mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Vamos continuar a leitura. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Olha, José não fez nada para os irmãos, mas só porque o pai dava mais atenção, gostava mais dele, porque era o filho da velhice de Jacó, os irmãos começaram a odiar José. Às vezes as pessoas te odeiam sem você fazer nada, é ou não é verdade? Você não fez nada, mas a pessoa está te odiando, por algum motivo. Os irmãos de José estão odiando ele, mas ele não fez nada. Vamos lá. Certa vez, José teve um sonho. Aleluia. E quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Irmão, olha que coisa diabólica. Quando José simplesmente conta o sonho para os irmãos ficam com ódio dele. Começam a odiar mais ele ainda. Você já contou um sonho para alguém que a pessoa
não se alegrou como você esperava que ela se alegrasse? É o que está acontecendo aqui. Mas vamos lá. Ouçam o sonho que tive. Então José vai falar, olha, eu vou contar o sonho que eu tive para vocês. Me ouçam. Reúne lá toda a família e ele vai começar a falar o sonho agora no versículo 7. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Verso seguinte. Seus irmãos então lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Os irmãos dele já estavam com ódio, com raiva, detestando José. Ainda mais José vai contar mais esse sonho ainda. Quer dizer que você vai nos governar? Tipo assim, quem você pensa que é? Que sonho é esse maluco que você teve? E o odiaram ainda mais. Por causa do quê? Do sonho de que tinha tido. Verso seguinte. Depois teve outro sonho. Eita rapaz, para sonhar era José, hein? Por isso que José é conhecido como sonhador. E o contou aos seus irmãos. De novo, irmão. Ele vai contar de novo um outro sonho para os irmãos. Tive outro sonho. Desta vez, o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Olha o verso seguinte. Quando contou ao seu pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos, viremos a nos curvar até o chão diante de você? Jacó falou isso, porém, veja o verso 11. Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquele sonho. Queridos, primeira característica de um sonho de Deus para você. Os sonhos de Deus são tão extraordinários que vão te constranger. Amém? Você toma posse? Aleluia. Por quê, queridos? Quantos anos tinha José quando ele sonhou? Quem lembra? 17 anos. Qual era o sonho? Deus iria levantar José como grande governador sobre toda a terra. Aleluia! Ele seria o segundo homem em maior influência no Egito. Ele teve esse sonho com 17 anos. Se você pegar Gideão, quando Deus fala, Gideão, eu te escolhi. Aí Gideão fala, não, Senhor, eu sou o menor, eu sou o mais pobre. E Deus fala assim, Gideão, você é varão valoroso, eu vou te usar, eu vou te levantar, e você sairá vencedor nesta guerra. São sonhos grandes, irmão. José, o sonho para José, presta atenção, irmão. Esse sonho que José teve para um adolescente de 17 anos é algo muito grande, que humanamente é impossível. E Gideão a mesma coisa. E Moisés então, Moisés, eu vou te usar para libertar o meu povo. O sonho de Deus na vida de Moisés era tão grande, que Moisés ficou com tanto medo, que ele diz assim, Senhor, manda outro no meu lugar que eu sou gago. Já quis sair porque o sonho era muito grande. Mas Deus falou, não, você será o libertador de Israel. Queridos, Deus não liga para a visão que você tem de você mesmo. Gideão se achava o menor, Moisés se achava gago. José, um adolescente, se achava impossível, mas Deus, Ele não liga para a visão que você tem de você mesmo. Sonhos de Deus são grandes, não há limite, querido. A estéril dá a luz, o morto ressuscita, o aleijado anda, os enfermos são curados. Nós temos visto e experimentado isso aqui na igreja. Quantos milagres Deus já fez aqui na nossa igreja, na vida de vocês, na vida dos nossos irmãos. Milagre de cura, de restauração, restauração de casamento, restauração financeira, a abertura de portas. Quantos milagres Deus já fez aqui, meu irmão. É ou não é verdade? Aleluia! Então nós temos que entender, querido. Ana, a estéril, gerou Samuel. Esse é o nosso Deus.
Por que, querido, que eu estou te falando isso? Porque ainda que você tenha uma palavra contrária, ainda, meu irmão, que um médico te dê uma palavra, ainda que o dono da sua empresa te dê uma palavra, ainda que você tenha qualquer palavra contrária, saiba de uma coisa, a última palavra vem da boca de Deus, não tenha medo. É Deus que dá a última palavra, não é o homem, querido, que dá a última palavra. Amém, gente? A segunda característica que você precisa saber essa noite, que os sonhos de Deus te deixam empolgados. Os sonhos de Deus têm que te deixar empolgado, irmão. Quando José, ele tem um sonho, ele fica tão empolgado que ele conta 2 vezes o seu sonho. Por quê? Os irmãos não estão acreditando, os irmãos estão jogando água fria. Até o pai dele falou: que sonho é esse, José? Mas José está tão empolgado que ele não se incomoda, irmão. Por quê? Os sonhos de muita gente incomoda aqueles que estão acomodados. Alô? Quanto entendeu o que eu falei? Aleluia. Não pare de sonhar. Celebre, sonhe, cultive, compartilhe, se empolgue, se anime e se alegre, em nome de Jesus, queridos. Oh, aleluia, glórias a Deus. Eu lembro que uma vez eu não tive um sonho, eu tive uma visão, tive uma experiência com Jesus no meu quarto, na madrugada, onde por horas eu fiquei adorando ao Senhor, em línguas que eu jamais havia pronunciado em toda a minha vida. E naquela noite eu falei vários idiomas, e eu não sei falar nenhum idioma, irmão, mas naquela noite eu falei inglês, espanhol, russo, chinês, alemão. Não entendi o que eu estava falando, mas eu sabia que era a língua desses países, e eu nunca estudei nenhuma outra língua. Falei línguas celestiais, que eu sabia que não eram línguas desta terra. Quando eu preparei todo o ambiente, puxei uma cadeira e pedi para Jesus sentar, e ali eu tive uma experiência extraordinária com o Espírito Santo no meu quarto. E ali eu fiquei tão empolgado, eu contei para o meu pai, contei para minha mãe, eu queria contar para todo mundo. E quando eu contei para o meu pastor, eu era neófito, a igreja que eu me converti, o meu pastor, tipo assim, me jogou um balde de água fria. Tipo, ele não estava nem acreditando no que eu estava contando, queridos. Mas aquilo não matou o meu sonho. Mas muitas vezes, muitas pessoas vão querer jogar água fria no seu sonho. Mas você tem que continuar empolgado. Você tem que celebrar, você tem que se alegrar, você tem que se animar. Ainda que os outros não celebrem e se animem com você, amém? Em nome de Jesus. Terceira característica, querido. Os sonhos de Deus te levam a você a vencer a prova do tempo. E é aqui que muitos param. Por quê, queridos? Ah, pastor, está demorando. Pastor, isso acho que não é isso aí, não é para mim, não. Irmão, José teve um sonho com quantos anos mesmo? E se cumpriu aos 30 anos. Quem é bom de matemática aí? Quantos anos demorou para o sonho de José se cumprir? 13 anos. O primeiro sonho. Porque só aos 37 se cumpre totalmente. Ou seja, foram 22 anos de espera. Porque quando você fala, você acha que José já sonhou e já aconteceu. 22 anos de espera para o sonho de José se concretizar. Mas por que ele não desanimou? Porque ele estava empolgado, porque ele sabia que Deus estava nesse propósito, que o sonho era de Deus. Ele não desistiu, meu irmão. E após 22 anos, o sonho se cumpriu na vida dele. Quantos anos você está esperando o teu sonho? Ah, pastor, já estou esperando 1 ano. Pastor, já 2 anos. Pastor, 5 anos. Pastor, 10. Pastor, o senhor fala isso porque o senhor não sabe que eu estou esperando há 15 anos. José esperou 22, irmão. Sabe, querido, eu acho engraçado que às vezes tem adolescente que com 15 anos já acha que não vai casar. Com 15 anos já acha que não vai casar. E, irmão, espera um homem de Deus. Espera uma mulher de Deus.
Espera um homem cheio do Espírito Santo. Espera uma mulher cheia do Espírito Santo. Não chegou ainda? Está demorando? Seja qual área for, meu irmão. Seja qual área for, minha irmã. Está demorando? Não chegou ainda? É aí que muitos desistem nessa hora. Calma, no tempo certo, na hora certa, vai chegar. Pode demorar 22 anos, mas aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. Aleluia, querido. Deus não age apressadamente, querido. Deus é o Senhor do tempo. Por exemplo, você, quem é papai e mamãe aqui? Deixa eu ver. Amém. Você daria um carro para o seu filho, se você tivesse condições? Sim ou não? Você teria alegria em presentear o seu filho? Eu teria. Toma posse aí, Rebeca. Mas eu posso dar um carro para a Rebeca agora? Porque ela só tem 14. Então ainda não é, qual a palavra? Ainda não é tempo, querido. Então nós temos que entender. Você não daria um carro para o seu filho de 12 anos. Então não é que Deus está demorando. Ele está te preparando. Porque o tempo de demora, o tempo de espera, é uma preparação de Deus na sua vida. Vamos pegar o caso de Abraão. Abraão bateu o recorde de José. José esperou 22 anos pelo sonho. Abraão esperou 25 anos, irmão. Abraão teve uma promessa com 75, só foi se cumprir com 100 anos. Vamos pegar um caso do rei Davi. O rei Davi foi ungido com 16 anos de idade. Com 16, é quando você fala em rei Davi, você já acha que ele está no trono, não. Davi recebeu a unção de rei com 16 anos. E sabe quando ele foi ser rei? Com 37 anos, irmão. Então nós temos que entender, não tenha medo. Os sonhos de Deus vão passar pelo teste do tempo, sim. Mas aquilo que é de Deus vai se cumprir na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Penúltima característica que eu quero deixar para você é: os sonhos de Deus te levam a vencer as provas das dificuldades. Vamos ver um texto aqui. Gênesis 39, 21. Se você quiser abrir a tua Bíblia, você já está em Gênesis 37, pula para o 39. Nós vamos ler o verso de número 21. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Querido, a palavra-chave aqui é o começo do versículo. Diga comigo: mas o Senhor estava com José. Isso é o segredo. Essa aqui é a revelação. Por quê, amados? Qual que é a história de José? A história de José, os irmãos odiaram José, porque ele contou os sonhos, porque o pai dele gostava mais dele, porque era o filho da velhice. Os pais repreenderam José, os irmãos dele bateram nele, jogaram ele numa cisterna no deserto, quiseram matar José, venderam ele como escravo. José foi preso numa cadeia suja, úmida, anos numa cadeia, encarcerado. Mas o Senhor estava com ele. Esse versículo é quando ele estava na cadeia. Então, quando José passou por tudo isso, o Senhor estava com ele. Agora, irmão, pensa num cara que passou dificuldade na vida, foi esse tal de José. Foi ou não foi? Você viu tudo que eu falei dele? A gente não passa nem 10% do que José passou. Mas José passou tudo isso, querido. E o mais interessante de tudo é que tem gente que na hora da dificuldade começa a murmurar. Só que você não vê José murmurando. Você não vê José murmurando em nenhum lugar, em nenhum momento na vida dele. Ele prosperou em tudo, até na cadeia José prosperou. Por quê? Qual era o segredo de José, irmão? O segredo de José era: o Senhor estava com ele. Então não importa se você está no deserto, se você está no vale, o Senhor está com você. Não importa se você está numa cisterna do deserto, endividado, não tem o que comer, o Senhor está com você. É isso que importa, querido. Aleluia. Creia, meu irmão, o melhor da tua história ainda está para acontecer.
Essa semana eu achei extraordinário o Ítalo Ferreira, que ganhou a medalha de ouro no surf. Quem viu? A entrevista dele. Eu chorei com a entrevista dele. Eu não conhecia a história dele, mas ele estava dando a entrevista lá e ele falava que o lema dele era assim: diga amém que o ouro vem. Mas a hora que eu chorei foi a hora que ele falou na entrevista assim: eu acordava todos os dias, às 3 horas da madrugada, para orar, para que Deus realizasse este meu sonho. Eu chorei, irmão. Porque ali eu vi que, além de toda a preparação que teve, todo o esforço, a história dele é a seguinte: ele veio de uma família muito pobre. E enquanto os amiguinhos dele tinham prancha para surfar, ele não tinha dinheiro para comprar prancha. Então o pai dele vendia peixe. Então ele pegava a tampa de isopor da caixa de isopor e era a pranchinha dele. Os caras lá tudo com prancha bonita, sabe? E ele com a pranchinha de isopor. Mas Deus estava com ele. Então, meu irmão, creia. Deus está com você. Creia, você tem que acreditar nisso. Ou você acha que Deus só está com você nas horas boas? Ou você só acha que Deus está com você nas horas de vitórias? Deus está com você em todo o tempo. Aleluia. E a última característica que eu quero deixar para você nesta noite, para nós encerrarmos, querido. A concretização dos sonhos de Deus na sua vida não vai abençoar só você. Vai abençoar muita gente ao teu redor. Você crê? Vamos ver aqui o versículo Gênesis 45. Vai um pouquinho para frente aí. Gênesis 45, versículo 5. Aleluia. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Aqui é José falando com os irmãos dele. Versículo de número 6. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo e nem colheita. Próximo. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Verso 8 para finalizar. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, Deus é um Deus de família. Deus, querido, essa igreja que nós estamos, por isso que quando eu vou colocar a mensagem lá, eu coloco família, fogo para as ações. Você tem a sua família biológica, mas você tem a sua família espiritual. Aqui é uma igreja de família. Deus é um Deus de família. Deus é um Deus, você tem a sua casa, você tem a sua descendência. Todos aqueles que estão debaixo de sua liderança, presta atenção naquilo que eu estou liberando sobre a tua vida hoje. Você vai abençoar outras pessoas. Não só você será abençoado, mas você abençoará outras pessoas, porque Deus se move em comunidade. Não foi só José que foi abençoado. José abençoou muitas outras pessoas, inclusive a família dele. José poderia ter dado troco nos seus irmãos. Meu, pensa bem. Agora que os irmãos estão lá para comprar comida, José podia falar o quê? Vocês me bateram. Vocês me jogaram no buraco do deserto e me deixaram para morrer lá. Vocês me venderam como escravo. E agora vocês querem que eu ajude vocês? Irmão, José é um cara extraordinário. Porque ele não dá o troco nos irmãos dele. Mas José, ele perdoa. José entende o seu chamado e o seu propósito. Presta atenção que eu vou falar agora. Não enterre os seus sonhos. Não há limite para você sonhar. Não tem idade, não tem tempo, não tem circunstância. Sonhos é para jovens, para velhos e para moços. Então, você que está aqui, meu irmão, sonhe. Você quer ser um médico? Sonhe para ser um médico. Você quer fazer direito? Sonhe para fazer direito. Você quer ser um juiz, um engenheiro?
Você quer ser um empresário? Você quer ser um pastor, missionário? Não sei, meu irmão. Você quer montar uma empresa? Você quer crescer? Eu não sei qual é o seu sonho, mas Deus sabe qual é o seu sonho. Você precisa buscar as revelações e os propósitos de Deus para a sua vida, porque Deus quer te usar. Deus quer te usar aqui nesse bairro, Deus quer te usar nessa cidade, Deus quer te usar nessa nação, e Deus quer te usar nas nações. Sonhe alto, querido. José, por causa de José, a terra não acabou, teve comida na terra, e José vendeu comida para todos os outros países. Então sonhe grande, porque o nosso Deus é um Deus de coisas grandes, irmão. Sonhe muito, em nome do Senhor Jesus. Declare sobre a vida dos seus filhos, irmão. Eu sempre declaro sobre a vida dos meus filhos. Falei, pai, meus filhos vão onde eu não consegui chegar. Eles vão mais longe do que eu, Senhor. Declare sobre a vida do teu filho. Declare sobre a vida dos teus netos. Não pare na barreira das dificuldades, irmão. Tem gente que para de sonhar por causa da dificuldade. Não, irmão. Não pare na barreira dos recursos. Tem gente que para de sonhar porque fala, eu não tenho dinheiro para realizar o meu sonho. E ele para. Não, irmão. Saiba de uma coisa. Levanta a tua mão aí para você tomar posse. Os recursos já foram liberados dos céus para você. Saia do natural e ande no sobrenatural de Deus. Aleluia, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda com vontade o Senhor. Aleluia. Quando a Rebequinha fala assim, papai, eu quero ser médica, eu sei que humanamente é impossível, mas eu vou ser o maior incentivador dela. Filha, não pare de sonhar, continue sonhando. Tem que sonhar alto, irmão. Amém, gente? Tem que falar, não dá não tem dinheiro, não dá para fazer, como no Brasil é difícil. Não, irmão. Sonhe alto, sonhe grande. Você precisa do Espírito Santo. Amém? Se coloque em pé para a gente orar. Deixa eu falar algo para você. Há um